Olá, meus amigos. Daqui uma boa noite a quem está chegando. Esperando a turma entrando aí. Olha aí, Xanduzinho entrou. Tarsila Félix. Rafael Nobre, meu amigo Rafael Nobre. Você é nobre no nome e em todos os sentidos. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Quem não conhece o projeto, eu devo me reportar a ele para quem está acessando pela primeira vez. Esse é um projeto desenvolvido por nós a pedido de muitos amigos. Por onde nós andamos, nas minhas palestras do movimento sindical, social, popular, na universidade, junto à juventude, junto ao movimento comunitário, as pessoas sempre têm me solicitado que eu me posicione semanalmente. E eu, que tenho o costume, o hábito de fazer análises conjunturais, resolvi fazer algo que tenha uma militância associada à formação, sobretudo à formação política. Então, nós teremos todas as semanas um encontro em que nós vamos discutir um tema amparado cientificamente nas leituras que fizemos, resultado das experiências que tivemos, somado às inteligências coletivas das outras pessoas com as quais nós convivemos, muitas mulheres, muitos negros, muitos trabalhadores, muitos jovens, muitas donas de casa, do movimento quilombola, do movimento indigenista, do movimento LGBTQI, é desse povo que nós estamos falando, desse povo excluído, marginalizado, que está sendo agora sofrendo uma ofensiva enorme, né, que está instalado no poder. Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o que é política. Discutimos o que era política e qual o seu papel na política. Programar algo para a gente falar de forma anacrônica seria muito ruim, fora do contexto. Então, experimentamos, na live anterior, falar um pouco sobre democracia, os seus conceitos, o que ela representa, como mensurar a democracia, estabelecer as diferenças da democracia representativa para a democracia participativa, a diferença da democracia burguesa para a democracia do governo popular. E hoje nós vamos tratar aqui de uma ameaça que o mundo está vivendo, cujo canal de expressão, a engrenagem principal hoje no mundo, é o Brasil. E que ameaça é essa? É a ameaça do fascismo. A gente ouve muito o fascismo na linguagem política do dia a dia, nas redes sociais, desde 2013 que a gente está ouvindo isso. Aliás, antes de dar início à minha abordagem, em 2013, fui convocado pela Rádio Juazeiro, no programa Sem Fronteiras, pelo nobre radialista Ramos Filho, para tentar auxiliar, interpretar, ajudar a responder aquela pergunta que todos nós fazíamos, né? O que está acontecendo? 2013. E eu reparava as ruas e dizia, é um movimento de fascistização da sociedade. É um movimento fascista que está nascendo no Brasil. E o radialista ficou zangado comigo, me censurou depois. Poxa, professor, você pegou pesado. Fascismo. Eu fui explicar, então, o que vem a ser o fascismo, né? Quando as ruas gritavam, sem partido, sem partido, quando as ruas reclamavam a ausência do movimento social, quando as ruas reclamavam a ausência do movimento estudantil, quando as ruas reclamavam a ausência da pauta política, com os politizados participando, quando as ruas reclamavam toda uma ausência da militância histórica que sempre esteve oxigenando as ruas e a luta, eu pensei, isso é uma componente fascista. Depois reparei que aquele movimento teve uma seleção natural do bom movimento e do movimento ruim. Um pouco que a mídia selecionou movimento cívico-patriótico e outros dos baderneiros, black blocs, arruaceiros, vândalos, que era o movimento dos estudantes mais legitimados com sua pauta. Um movimento que nasceu no movimento Passe Livre, foi capturado pelo movimento Brasil Livre, revoltados online, vem para a rua, e o capital logo se apossou como instrumento do que estava se apresentando nas ruas, tomou conta de sua pauta, instrumentalizou mediaticamente, e a mídia hegemônica ou a mídia comercial
começa então a operar manipulando uma pauta que não estava presente nas ruas. Me lembro que nos primeiros momentos as pessoas diziam: o que é que eu boto aqui no cartaz? O que é que eu escrevo aqui? Era um movimento que parecia espontaneísta, mas atendia uma demanda. E ali foi chocado o ovo da serpente, porque ali os protagonistas que sempre estiveram na rua é expulso da rua, o povo da esquerda, o movimento estudantil, o movimento negro, perde a batalha nas ruas, e num show pirotécnico, a nossa classe média, pilotada e comandada pela Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, banqueiros, o imperialismo norte-americano, o capitalismo internacional, o movimento dos financistas, o capital financeiro especulativo brasileiro e internacional, começou a investir pesado naquelas manifestações. Eram manifestações em que se distribuíam água de coco, água mineral, os artistas globais se apresentavam, tinham reservados camarotes. Pela primeira vez, as manifestações de rua tinham largos e inúmeros banheiros químicos, toda uma logística. E, diferentemente daquela polícia que reprimia o movimento dos estudantes, agora era uma polícia que tirava foto com os manifestantes. Agora as pessoas se abraçavam mutuamente e, junto com um movimento global, aparelhado pela Rede Globo, com aquele movimento "Qual é o Brasil que eu quero? Que Brasil que eu quero?", foi se construindo na consciência coletiva algo que corrompeu o nosso ideal e viajou para o nosso interior como valor de ser humano. Valores que nossa sociedade, como um todo no coletivo, não professava. E esses valores são valores associados ao ódio. Então nós vamos falar do que nasceu naquela época. A cadela do fascismo estava prenha e ela vai desenvolver sua gestação em 2013, já em 2014, numa eleição em que foi muito difícil, uma eleição extremamente conflitante, acirrada, de certa forma até violenta no linguajar, no trato, na falta do campo persuasivo operando na política. Já foi uma eleição que teve muito ódio nas redes sociais. Me recordo dos sulistas esculachando os nordestinos por serem pró-Dilma, por terem votado a favor da Dilma, né? O Aécio comemorando sua eleição antes mesmo do resultado, lá com o Luciano Huck e o Arthur Vigílio e outros amigos dele, e quando a urna abre, revela a vitória da companheira Dilma, uma mulher honesta, decente, que agora, inclusive, o STF a isentou de qualquer culpa no episódio das pedaladas, que não cometeu crime eleitoral e foi vítima de uma misoginia, de um ódio de classe profundo, e foi deposta exatamente por combater a corrupção. A cadela do fascismo que estava gestante já tinha força para colocar Dilma para fora, e lá em 2015 nós vivemos uma ocupação das ruas com muito tensionamento, que, como conseguinte, em 2016 resultou no golpe parlamentar, jurídico, midiático. Um golpe protagonizado pelo capital internacional e o capital nacional, um golpe misógino, homofóbico, um golpe racista, um golpe do patriarcado, um golpe do patronato, um golpe que tinha um interesse: desmontar o Estado democrático de direito para tornar confortável a ação dos capitalistas na arte de explorar o povo brasileiro. Um golpe que, no plano internacional, desenvolvia o interesse de entregar o nosso petróleo à comunidade internacional, sobretudo ao imperialismo norte-americano, a Chevron e as suas asseclas, os seus seguidores, suas companhias subjacentes, correlatas, e a outros. Um golpe que tinha como objetivo quebrar a espinha dorsal do marco regulatório do trabalho, construindo a famigerada reforma trabalhista. Um golpe que tinha como mirante ainda provocar e promover a reforma da Previdência, condenando à morte milhões de brasileiros que, asfixiados nesse mercado de trabalho que não gera emprego, morrerão antes de atingir as condições adequadas para a aposentadoria. Um golpe que vai atingir de morte o movimento quilombola, as florestas, os índios, as mulheres, com toda a misoginia que foram propaladas nas ruas. Enfim, 2016 é o resultado disso. Mas não acabou por aí. O 2016 vai criando ainda
uma energia, uma força, uma massa presente nas ruas, onde esse ódio é ainda mais manipulado. E aí entra os componentes do fascismo, e daqui a pouco eu vou lhes falar. E como conseguinte, 2016, vem o ano 2017, um ano ainda de intensos debates, mudanças, um juiz que se colocou a serviço do projeto fascista de poder na sociedade, opera como braço jurídico em favor desse fascismo a ser instalado no golpe, que é o juiz Sérgio Moro, através da propalada, famigerada Lava Jato, que foi desmoralizada pelo nosso jornalista internacional Glenn Greenwald, né, que denunciou pelas gravações que teve, todas autênticas, ele sabe que são autênticas, das vendas de sentença, das armações, e nós vamos ter em 2018 uma eleição que não é legítima. Ela não é democrática e nem é legítima. Ela não é democrática porque a democracia foi ferida de morte. Onde, Gilberto? Onde ela foi ferida? Ela foi ferida porque houve um desequilíbrio de intervenção. Rompeu-se o conceito de paridade. Quando um candidato, primeiro, recusou-se a debater, segundo, aquele candidato que venceria as eleições, que estava pontuando em primeiro lugar em todas as pesquisas, ele acaba sendo preso. Então, prendem Luiz Inácio Lula da Silva e a eleição acontece como aquela briga de criança na rua que todos nós já experimentamos, a briga do covarde. Sabe como é a briga do covarde? A briga do covarde é aquela que dois covardes seguram um menino para que os outros batam. Pode bater que eu estou segurando. Então ele amarrado, com todo mundo segurando, os outros batem. Assim fizeram com Lula. O Moro assegurava que prenderia Lula e Lula preso estava fora da eleição. Depois, o Lula teria direito a ter um candidato, mas não podia dar entrevista, não podia falar da prisão, não podia participar do horário eleitoral, e o candidato Haddad teve que responder durante os programas, com a ausência do debate do seu contendor, que era o Bolsonaro, teve que construir um programa para conversar com a sociedade, sem apresentar o contraditório do outro lado, que se recusou, com a facada que, na minha concepção, até hoje, foi um golpe midiático, foi uma facada fake, como todas as outras coisas que esse sujeito tem operado, e fora do debate, venceu a eleição. Mas só aí, não. Ainda teve outro episódio que fere de morte no campo da comunicação. A comunicação na democracia é o mais importante, todos têm que ter armas igualitárias. Ao produzir fake news, patrocinado pelo capital nacional e internacional, por banqueiros, empresários, Federação da Indústria e tantos agentes econômicos que promoveram a ação dessas fake news, essas mentiras passaram como verdade na palma de ignorantes e leigos que desconhecem a política, que desconhecem a ciência do viver e das relações interpessoais, que desconhecem as relações de poder e passaram a acreditar em coisas horrendas, que hoje é inacreditável conceber sociologicamente que uma sociedade um dia acreditou naquilo, como mamadeira de piroca, por exemplo. Acreditar que nas escolas estava instituído kit gay para ser distribuído com todos os alunos. Acreditar na ameaça comunista que nunca houve e nunca teve. Acreditar num conjunto de mentiras associado à manipulação midiática que trazia o falso tema da corrupção. Aliás, a Lava Jato foi uma operação fascista em sua natureza, porque em se pretendendo combater a corrupção, ela promoveu a corrupção. A Lava Jato entregou o nosso petróleo aos americanos, obrigou a Petrobras a pagar uma multa bilionária aos Estados Unidos e esvaziou, depauperou, quebrou a indústria nacional, a nossa grande indústria, empresas como a Norberto Odebrecht, a única empresa privada no Brasil, na América Latina e, quiçá, no mundo, que tinha know-how, capacidade de explorar petróleo em águas profundas, a OAS, a Camargo Corrêa, tantas outras grandes empresas foram alvo dessa ação da Operação Lava Jato. E nenhum gringo, nenhuma empresa estrangeira, nenhum capital do exterior respondeu, foi preso ou foi condenado. A Lava Jato ainda instituiu outro elemento fascista, a chamada delação premiada, onde se buscava promover a liberdade
de pretensos e prováveis condenados pelas suas ações criminosas, para nutrir e robustecer uma pseudo-peça processual onde não existia prova nenhuma, que culminou com a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva por atos de ofícios indeterminados. Ato de ofício indeterminado. Vocês já ouviram falar nisso? Eu não sei o que ele fez, mas eu vou condenar ele. Eu não tenho prova, só tenho convicção. Bom, dizendo isso, eu quero dizer que foi em 2018 que a cadela do racismo pariu. Aí a cadela do racismo pariu. E quem foi a cria da cadela do racismo? Jair Messias Bolsonaro, que trouxe já no seu slogan, invejando o slogan de Hitler. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse era o mesmo slogan de Hitler na Alemanha. Deus acima de tudo, a Alemanha acima de todos. Essa armadilha nazista, ela vai permanecer no governo, e agora eu devo falar para vocês o que é fascismo. Então nós vamos compreender o fascismo como um regime autoritário com concentração total de poder nas mãos de quem governa. Mas não é só isso, Gilberto Santana. Porque qualquer regime autoritário absolutista terá essa concentração de poder na mão de quem governa. O problema é que esse líder no fascismo, ele deve ser cultuado. Ele pode tomar qualquer decisão sem consultar previamente os seus representados. Ele pode agir de qualquer forma, porque ele vai trabalhar uma figura de ser endeusado. Ele age como se fosse um deus, cujo os seus crentes lhe devem obediência. E obediência cega, sem questionar. Esses fascistas, eles objetivam expandir o seu poder para além do seu território. Por isso o Brasil ficou inquieto com a questão da Venezuela, por isso expulsaram os médicos cubanos, por isso se associaram ao imperialismo norte-americano, subestimando o poder da pátria brasileira, a força do nosso povo, e sendo extremamente subserviente, uma subserviência que nos dá vergonha, que nos dá asco ao governo americano, que instala nas bases de Alcântara uma base militar, cujo os brasileiros são impedidos de entrar. E o fascismo, Gilberto, surge onde? Olha, o fascismo mesmo, por excelência, ele vai surgir na Itália, nos anos 20, pelas mãos de Benito Mussolini. Mussolini era um líder italiano, e na crise dos anos 20, do pós-guerra, a Itália sai da Primeira Guerra Mundial desacreditada, debilitada, aí vem a crise dos anos 20, durante a crise dos anos 20 tem uma efervescência de muita discussão, de muitas ideologias, o mundo está sacudido. Em 1917 houve a revolução na Rússia, na extinta União Soviética, e essa revolução foi um movimento alvissareiro que reordenou o mundo, criou uma nova ordem mundial, e o movimento socialista estava em franca expansão. Estamos falando aqui do mesmo tempo de Gramsci, Antônio Gramsci, grande pensador comunista, revolucionário italiano, que nos deu a grandes obras das memórias dos cadernos do Cárcere, e que traz como tema a disputa hegemônica. Pois então, o Benito Mussolini, ele cria uma frente chamada de Fácil de Combate, era uma frente de combate chamada Fácil, que depois se transforma no Partido Nacional Fascista. Esse Partido Nacional Fascista, ele consegue até 2/3 dos votos na Itália. O Mussolini, então, nas eleições de 24, conquista 2/3 do Congresso, e umas eleições que saíam fraudadas, bem parecida com o que houve conosco, e aí o Mussolini instala uma ditadura, sendo ele o autoconceituado Duce dessa ditadura. E essa nova política italiana vai enfraquecer o legislativo, vai pegar os meios de comunicação e fechar todos os meios de comunicação, né? Todos os partidos são extintos, exceto o partido dele, né? Foram colocados na ilegalidade, passou a vigorar a pena de morte legalizada. Esse fascismo que acontece na Itália vai paquerar e se aproximar com o nazismo que ocorre na Alemanha. O nazismo é outra coisa, é outro conceito, é o nacionalsocialismo criado por Adolf Hitler. Também a Alemanha, que saiu da guerra com muitos problemas, com muitas dívidas, e ainda tendo que indenizar
os vitoriosos daquela guerra. O Hitler, então, instala o nazismo, que não é o objeto de nossa pauta aqui, e junto com o nazismo vai encontrar ideias que se aproximam muito, mas muito próximas ali das ideias fascistas. E encontra em Benito Mussolini um canal de expressão para a sua aliança, né? Essa aliança da ditadura de Hitler com ele promove uma militarização da sociedade alemã, a exaltação do líder, controle de todos os meios de comunicação, da mídia, da máquina de propaganda, né? É quando surge o Joseph Goebbels, o grande marqueteiro, marketólogo de Hitler, e vão impor políticas racistas, eugenistas, com superioridade da raça, considerada raça ariana, o homem branco germânico, né, que é a chamada raça ariana, resultou então na morte de mais de 6 milhões de pessoas, né, na sua imensa maioria judeus, né? Sua imensa maioria são judeus. Então, meus amigos, o que a gente quer tratar aqui é que o fascismo é tido como parte da extrema-direita, principalmente no que tange as suas ações e as suas associações ao empresariado, ao patronato da época. A experiência fascista, da qual nós estamos nos referindo, contou com o apoio de banqueiros, da indústria, né, do capital financeiro, muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Empresas que financiam a fake news, empresas que bancam os blogs, né, os canais de expressão da extrema-direita, né? Aí nós vamos ter também experiência fascista, Gilberto, em Portugal, né, por exemplo, com o regime fascista coordenado por Salazar, entre 32 e 68, e nós vamos ter na Espanha também com Franco, de 39 a 78. Essa influência dos regimes fascistas no Brasil aconteceu. Logo depois de 30, aquele período que a gente chama, uns chamam de Revolução de 30, outros chamam de Golpe de Estado de 1930, imposto por Getúlio Vargas, nasce um movimento no Brasil que a gente vai chamar de integralistas. O movimento integralista no Brasil funcionou, inclusive, como partido, como frente, com muitos militantes, largas fileiras. Eles marchavam, tinham suas marchas, muito parecido com as dancinhas que a gente viu no período do golpe, né? Esse movimento integralista no Brasil foi fortemente influenciado pelo fascismo italiano, né? Que combatia defensores de pensamento de esquerda, e a sua principal liderança aqui no Brasil foi o Plínio Salgado, né? O Plínio Salgado com os famosos camisas verdes, um discurso associado ao fascismo que continua a ganhar força. Mas o fascismo brasileiro, ele não pode ser considerado o mesmo fascismo que se encontra por aí pelo mundo. O fascismo brasileiro, até no fascismo, o Brasil é diferente. Até nisso, a gente vai para a extrema. Nós cometemos aberrações ainda maiores do que a experiência fascista cometeu pelo resto do mundo. Se não vejamos, um traço do fascismo, Gilberto, anotem, é o patriotismo performático. O fascismo tem como eixo mobilizador a ideia de ser patriota, sentimento nacionalista, o seu país e o seu povo acima de tudo e de todos. Pois bem, aqui no Brasil, esse patriotismo não passa apenas do vestir da camisa da seleção brasileira, de arrastar a bandeira do Brasil, a camisa de futebol da seleção e associar a bandeira do Brasil à bandeira dos americanos. E onde é que não tem essa questão do fascismo brasileiro a ver com os outros? É que se os outros são nacionalistas, o nosso vende o Brasil. O nosso se associou ao capital americano. O nosso virou sócio de Trump. E o Donald Trump dá as ordens. E nós estamos subservientes, estamos sendo subordinados a essa política como uma engrenagem que gira em seu favor. Um exemplo disso são as manifestações com a bandeira do Brasil, camisa da seleção, misturada com dos Estados Unidos, sem um exemplo de que nós somos um país melhor, procurando um farol que nos liberte, como se fosse o farol americano, e eles fossem superiores a nós. A outra questão no fascismo é que o fascismo traz
uma existência de culto às tradições. Eu quero falar em particular, pode mandar pergunta, Clarinha está aqui anotando, daqui a pouco eu vou dar uma pausa, mas eu quero falar para os estudantes universitários, para os acadêmicos, para os sindicalistas, para as mulheres, para a juventude, para vocês todos que estão aqui. Olha que absurdo. Em todo o mundo, o fascismo tem uma existência de culto às tradições. Foi assim na Alemanha, Alemanha para os alemães, nós somos os melhores, nossas tradições, nossas danças, nossas culturas, nossos contos, nossa filosofia, a nossa escrita, a nossa literatura, a nossa poesia. Na Alemanha era muito forte, que chegou até a ter uma cultura nazista. Meus amigos, no Brasil, esse que é um ponto-chave na questão do fascismo, e não existe. Não existe culto às tradições. Mas por que, Gilberto, não existe? Porque a nossa elite não tem tradição. As tradições brasileiras são basicamente estruturadas nas camadas populares. As tradições brasileiras estão contidas no povo negro, nos quilombolas, nos terreiros, no povo de axé, na capoeira, na tradição indigenista. E isso que restou de popular, de nossa feijoada, de nosso samba, de nosso forró, de nosso jeito despojado, extrovertido de ser, tão propalado e anunciado ao mundo por um cartão postal cultural chamado Pelourinho ou Salvador. A nossa elite não toma parte. A nossa elite foi beber cultura lá na França, em Paris. A nossa elite foi beber cultura fingindo ser europeia e achar que as nossas manifestações, nossas artes, nossos sons são selvagens. Então, eles não têm nenhuma tradição cultural e, quando o fazem, replicam dos americanos, dos Estados Unidos ou da Europa. Depois nós vamos ter outra coisa. Há um conservadorismo aí nos costumes. Um largo conservadorismo nos costumes. O fascismo brasileiro, então, é um amontoado sistemático de preconceitos. Um amontoado sistemático de preconceitos. Isso mesmo. Nisso ele guarda bastante identidade com o fascismo europeu. Aí ele se parece, aí ele se aproxima. Isso porque é através da negação das diferenças que afirmam ilusoriamente como um campo social. Ele vai estabelecer e negar essas diferenças. Daí vão determinar um padrão moral restrito e seletivo que dialoga com o passado cultural através de uma afirmação dos privilégios proporcionados pelo patriarcado, pela heterossexualidade, pela cor da pele e pela figura do macho racista, que é o tipo ideal do fascismo brasileiro. Então, nós temos nesse nosso fascismo um conservadorismo de costume que chega a ser contraditório e paradoxal. Como é que entidades, organizações religiosas, se pretendendo serem cristãs, professarem os valores de Cristo, que é o amor, o perdão e a caridade, se juntam a organizações criminosas, milicianos, jagunços do movimento ruralista, do latifúndio, né? Os criminosos da bancada da bala, né? Os criminosos lá que promoveram muitas mortes no campo. Como é que eles conseguem professar esses valores crísticos ao mesmo passo que enxergam do outro lado de quem exerce o poder essas grandes contradições? É por isso que nasce, pelo viés da falsa moral, a chamada cura gay. Aí vem a cura gay, vem a criminalização do aborto, vem seletivamente a criminalização da juventude negra, é a polícia que sobe a favela para matar negro, e suas balas atingem o jovem, ainda criança, que está dentro de casa. É o racismo institucional instalado, que coloca os negros no desemprego, na marginalidade, na terceirização, que nega o acesso de oportunidade à universidade, que não universaliza a saúde, que escanteia e exclui essas pessoas. Isso tudo é uma atitude fascista que se desdobra em forma de política de Estado. Bom, temos alguma pergunta aí, Clarinha? Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui para todos os companheiros. Ih, rapaz, atenção, meu irmão Alonso.
Alonso Santana, Natália, Alessandra, Nanda Maia, Tarsila, Uédia, beijo para vocês todos. Jeane, minha prima, Jair, Leane, Rosiano, Zoraide, Paloma Iago, lá em Aracaju, Bianca Medrado, Magno Fonseca, Derivaldo Oliveira, meu amigo Derivaldo aí do Sinergia, Alex Silva, o pessoal da Frune do Nordeste aí que está ouvindo, meu comandante Adísio Nunes, grande companheiro de luta, profissional do direito, doutor Adísio, Juliana, lá de Aracaju também, Paulo Ferreira, meu amigo Paulo Ferreira, Angélica, Marcos Claudino, alô Marcos Claudino, um abraço aí, comandante Marcos Claudino, liderança sindical da Chesf. Meu amigo Herbert Marinho, lá no Piauí, estenda meu abraço a todos os cultistas do Piauí. Tiago e Camila, um beijo na tábua do queixo. Grande Remígio, que me inseriu aí numa turma, rapaz, que eu sou bem pequenininho, que é a turma dos poetas amadores. Sou muito grato por esse grupo existir na minha vida. E um abraço para Drauzio Rodrigues, lá na Paraíba, professando sonhos, né? Minha amiga Tereza Leonel, o Will, Júnior, meu amigo Guiné, Teônia, Arilson Leopoldo, aqui da Piranga, Genialda, Francisco Luiz, né? E aqui tem uma pergunta, Clarinha, de Matheus? Duas perguntas. Matheus perguntou da luta. A luta contra o fascismo. E o outro perguntou... Ele pergunta se a luta contra o fascismo... No futuro. Será para o futuro, certo. E Herbert perguntou se o comunismo é um movimento legítimo da luta contra o fascismo. Duas perguntas maravilhosas. Vou pausar o vídeo aqui de baixa parte. Vamos lá, vamos retomar. Duas perguntas maravilhosas. A primeira delas, a de Matheus, que pergunta como vai ser a luta do fascismo no futuro. Olha, com o fascismo não se discute, Matheus, porque o fascismo pretende tão somente, através do mecanismo criado pelo ambiente democrático, de permitir convivências com ideias distintas, que ele participe desse cenário e logo que ele predomine, se torne maioria, ele retire de cena os outros. Ele asfixie e tire os outros. Nós não podemos tolerar o fascismo de forma nenhuma. Aliás, uma regra magna da democracia é a tolerância. E a democracia, sendo ela tolerante, o único momento que ela tem que ser intolerante e não tolerar de forma nenhuma é a intolerância. Nós não podemos tolerar no ambiente democrático o ódio, o racismo, a misoginia, a homofobia. Nós não podemos tolerar a matança que estão fazendo aos povos indígenas. Nós não podemos tolerar a desconstrução que estão fazendo da identidade nacional. Nós não podemos tolerar o revisionismo histórico, querendo colocar mentiras nas nossas histórias e desconstruir uma história de luta que nós tivemos. Então, no futuro, o que acontecerá? Já tem esse movimento aí dos 70%. Eu creio que ele vai avançar para 80% e 90%, e haverá um grande movimento de toda a sociedade, junto, plural, com partidos de esquerda, inclusive até de direita, de centro, que vão se opor ao fascismo, porque se o fascismo se instalar no nosso país, como ele deseja, com o fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional e a ascensão de um déspota, o Jair Messias Bolsonaro, nós vamos amargar dias horríveis. Nós vamos amargar muita violência, muita dor e muito sofrimento. Mas a nossa sociedade é muito maior do que ele e a nossa história tem demonstrado isso. Na pergunta de Herbert, se o comunismo é um antídoto para combater o socialismo, não tenho dúvida. Aliás, se eu tivesse tempo para fazer mais considerações nessa nossa live, eu diria que o nazifascismo, a aliança do nazismo de Hitler ao fascismo de Benito Mussolini, foi derrotado exatamente pelos comunistas, os bravos comunistas, na mão de Joseph Stalin, comandante do Exército Vermelho. Quando os nazistas ocupam, marcham para a Rússia, são atingidos de morte pelo frio, a fome e as táticas de guerra de Stalin. Uma guerra que foi vencida pelos comunistas e que até hoje os americanos, através dos seus filmes, dos seus shows pirotécnicos, tentam convencer a nós e os outros dessa geração de que eles venceram a guerra. Covardemente, inclusive, lançaram uma bomba em Hiroshima e Nagasaki depois que a guerra já havia acabado. Bom, eu vou caminhando aqui para os meus finalmente, ainda faltam cinco características do fascismo.
Uma outra característica do fascismo é o chamado irracionalismo como virtude. Poxa, Gilberto, irracionalismo? Pois é, você sabia que para o fascista, o não pensar, não raciocinar, não estudar, não calcular, não submeter o seu pensamento à crítica, à prova, não experimentar o seu conteúdo ao fogo da ciência, para ele é uma virtude. Pois, meus amigos, esta é uma característica geral do fascismo, né? Que é a ruptura com a racionalidade. A razão não sobrevive no fascismo. Por isso, a coerência dos argumentos, o diálogo entre posições contraditórias e a verificação da verdade das posições por meio de provas são completamente rejeitadas pelos fascistas. Não adianta você viajar de avião, subir no foguete, enxergar a Terra, tem imagens de satélite provando que a Terra é redonda, que assim ainda acreditam que a Terra é plana. Não adianta. Por quê? Os fascistas, eles são, por natureza, sentimentalistas. E aí, meus amigos, é um sentimentalismo simplista que é inimigo dos argumentos. Por isso ele rejeita os argumentos, os debates, a democracia, né? O fascista quer seguir alguém, ele quer ter um pai. Ele quer seguir alguém, ele quer ter um pai. Alguém que tenha ascendência sobre ele, que ele tenha admiração e nunca desconstrua essa admiração. Então ele quer ter um pai para pensar por ele, porque ele recusa a tarefa de pensar por sua própria cabeça. Ele foge do pensamento crítico. Ele diz que o pensamento crítico é coisa de comunista, coisa de gente que não tem o que fazer. Então, o fascista, ele é sobretudo um crédulo, ele é sobretudo um crente, um devoto de qualquer coisa que pareça forte para ele, né? Neste caso, a estupidez é para ele a maior de todas as virtudes. Não é possível você argumentar com um fascista, porque não é pelo argumento que ele toma decisões, é pela afetividade, uma figura paterna, um demagogo, por exemplo. Por isso os fascistas saíram, eu sou um robô do Bolsonaro, eu sou um robô do Bolsonaro. Por isso eles disseram, eu sou o caçador do Bolsonaro, eu sou o caçador do Bolsonaro. Por isso eu estou aguardando eles dizerem, eu sou a hemorroida do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro faz o que faz, trazendo ele aqui como exemplo de obediência fascista, e a despeito dos seus erros maiúsculos, graúdos, revelados para o mundo inteiro, que não sobrevive um segundo à luz da ciência e da razão, ainda continua sendo adorado. Uma besteira que ele fale, e o povo lá no cercadinho, no Palácio da Alvorada, mito, 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 ele amanhece arretado, e o povo diz mito, né? E aí nós vamos ver essa aberração quando, por exemplo, o sujeito diz que dedica seu voto e sua vida pública ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, um homem que não tem nenhum feito do ponto de vista da estratégia militar, um homem que não tem nenhum feito do ponto de vista do pensamento, um homem que não tem nenhum feito do ponto de vista da doutrina militar. A única herança que ele deixou foi o rol de mortes e torturas que ele promoveu, e para eles, esse cara é um herói, né? E aí você tem depois outra coisa que eu gostaria de falar, se a audiência me permite aí, vai me dizendo aí, viu, Clarinha? Que é a xenofobia, gente. Mas, Gilberto, o que é essa xenofobia? Nós temos no Brasil uma xenofobia seletiva. No Brasil, o Brasil cultua o ódio contra os povos latino-americanos e africanos, mas é completamente servil e abobado frente aos estadunidenses e europeus. Nós somos contra o povo negro, somos contra o povo que vem lá do Peru, o povo que vem da Bolívia, os que vêm da Venezuela, os cubanos nós enxotamos, mas nós somos lambibotas, subservientes aos americanos. Tanto que americano não precisa nem de visto para entrar no Brasil. E agora o Donald Trump proibiu o acesso de brasileiros. Então nós temos uma xenofobia seletiva, que no Brasil será traduzida em ódio seletivo. Ódio ao povo negro, né? Ódio aos indígenas. Essa xenofobia seletiva nós vamos ver em muitos momentos, nas manifestações da Paulista, nas redes sociais com os nordestinos, com os indígenas. Nós vamos ver agressão às mulheres, nós vamos ver agressão aos gays, às lésbicas,
nós vamos ver agressão de toda ordem, o que para eles difere deles. Mas, Gilberto, me responda uma coisa. Se esse movimento aconteceu e o fascismo precisa de um elemento mobilizador, quem mobiliza as ideias do fascismo? Pergunta de $1 milhão. Mas quem mobiliza as ideias do fascismo no Brasil? A classe média. A classe média. Porque a classe média no Brasil, ela não deseja somente ascender socialmente. Ela pensa que precisa ascender socialmente pelos critérios da meritocracia, mas ela, para se sentir maior e superior, precisa inferiorizar o outro, precisa devolver o negro para a senzala, precisa devolver a mulher para a cozinha, precisa marginalizar e criminalizar as formas de amar, precisa condenar os cultos afros, precisa se associar à classe dominante na sua tarefa de nos dominar. Então, o fascismo brasileiro, do descontentamento dos setores médios, que com a crise econômica provocada pela ultraacumulação dos mais ricos, ele teve um sonho de ascensão social que se tornou um pesadelo. Ou seja, eu não vou enricar no governo de Lula, porque os pobres estão melhorando de vida e os pobres estão ficando igual a mim. E eu estou encontrando pobre dentro do avião. E eu viajei para a Europa e quando eu estou em Madrid, encontrei um amigo meu que é eletricista e trabalha na Coelba. Meu Deus do céu, como pode uma professora pagar um carnê e viajar para a Argentina? Como pode agora as pessoas viajarem para a Alemanha, para a Itália, né? Então, isso incomodou demais eles. Sem projeto político próprio, frações desses setores começaram a culpar os mais pobres por sua condição decadente. Vou dar uma pausa para explicar isso. Eles culpam os mais pobres por sua posição decadente e reconhecem legitimidade na forma imoral do enriquecimento ilícito lá do topo da pirâmide dos ricos. Então, eles condenam um Bolsa Família, porque eles dizem que não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Ao mesmo tempo, Gilberto Santana e os amigos que nos acompanham, que eles aplaudem o Bolsa Paletó, o Bolsa Educação, lá dos magistrados. O auxílio moradia dos magistrados. O cara que é contra o Bolsa Família, ele é a favor que um juiz receba R$ 6.800 de auxílio moradia. Sabe por quê? E quando você pergunta, sabe o que é que ele responde? Mas o juiz estudou. O juiz estudou. O cara lá não. Ele não explica a você as razões pelas quais a oportunidade que foi dada ao juiz que estudou não foi dada àquele coitado que está lá no topo da pirâmide. Então, exemplos dessa força de mobilização da classe média é remover à força os moradores de rua, né? E ser contra os indígenas. Nós já vimos índio que foi tocado fogo, nós já vimos políticas públicas que jogavam água gelada nos moradores de rua da cidade de São Paulo. É a eugenia praticada pelo viés do Estado. Estou caminhando para o final, listei 10, essa é a 7ª, que é a questão do liberalismo e fascismo. Olha como é interessante. Liberalismo e fascismo. O fascismo europeu, que aconteceu lá na Itália, que se associou ao nazismo alemão, não defende a estatização da economia, mas defende a garantia do seu controle por monopólios privados nacionais. Gilberto, e aqui no Brasil, como é isso? No Brasil isso é diferente. A visão econômica do fascismo é neoliberal, defende a privatização e a entrega dos recursos estratégicos para quem? Para o capital estrangeiro. Então, querem vender a Petrobras, querem vender a Eletrobras, querem privatizar a água do Brasil e entregar a quem? Aos americanos, aos chineses, aos europeus. O que tem que acontecer é que não pode ficar aqui na mão como riqueza brasileira. Como exemplo disso, todos os deputados federais fascistas apoiam a agenda de privatização das empresas públicas. Portanto, nesse momento, quem apoia a privatização de empresa pública está somando couro com o fascista, sim. Chegando ao meu finalmente, estou prometendo, nós vamos tratar aqui quem é o inimigo.
Ah, bacana, não podia encerrar essa live sem dizer isso. O fascismo precisa de um inimigo para se manter, para se alimentar, para ter pauta, para ter o que falar, para ter o que dizer. Então, o pensamento fascista precisa de um inimigo para legitimar suas ações. No fascismo europeu, esse inimigo era o estrangeiro e era o judeu, o homossexual, o cigano, o comunista. Gilberto, e aqui no Brasil? Quem é esse inimigo? Pois bem, no Brasil o inimigo é o povo. No Brasil o inimigo é o povo pobre. Mas, dentro do povo, ele tem frações do povo que ele odeia mais. Quais são essas frações? Ora, o negro é uma fração perseguida pelo fascismo, e agora, sobretudo, com essa pauta da supremacia, superioridade racial, que está agora contextualizada por nós e reparada no que acontece lá nos Estados Unidos, mas não é diferente daqui do Brasil, com um branco altivo, arrogante que grita, sabe com quem você está falando? Né? Isso atende para as organizações de esquerda, sindicatos, defensores de direitos humanos, movimento popular, mulheres, o movimento LGBTQI, tudo que é a diferença deles, tudo que é permissão e tolerância, tudo que é distinção e diversidade, eles são os inimigos. Por isso, eles manipularam na política, e na política eles precisavam eleger um inimigo. Quem é o inimigo da política? A esquerda. Mas a esquerda é generalizada. A esquerda está no PCdoB, no PSB, em setores do PDT, no PSOL, no PSTU, na Unidade Popular. A esquerda está no Partido Comunista Brasileiro, a esquerda está no PCR, a esquerda está em múltiplas... Então, vamos criar um termo. Nós somos inimigos dos petralhas. Por isso, o termo petista, ainda que você não seja filiado, se você não concordar com eles, você vai ser acusado de ser petista. Por isso, você pode estar no governo dele. Primeira pessoa do governo. No dia que você saiu de manhã, de tarde, eles vão lhe taxar de comunista traidor. É assim que eles agem. Olha, eles produziram tanto ódio que tiveram uma aversão à cor vermelha. Teve gente que apanhou nos aeroportos, só porque estava vestido de vermelho e foi tratado como comunista. Os agressores que atacaram homossexuais. Me lembro de um casal no shopping, mãe e filha, que eles bateram dizendo que pensavam que eram duas lésbicas, duas sapatão. E se fosse? Toda forma de amor vale a pena. Toda forma de amar vale a pena. Jesus disse, amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns contra os outros. Então, eles têm essa misoginia, homofobia, esse racismo com os negros, essa perseguição ao movimento LGBT, esse ódio aos terreiros que retratam e nos devolvem ao nosso povo. Por último, e não menos importante, encerrando, o moralismo meritocrático. Gente do céu! Esse moralismo meritocrático ele é fantástico, porque o fascismo brasileiro tem sua retórica na anticorrupção. E essa anticorrupção ela é seletiva, que foi herdada lá da UDN, a União Democrática Nacional, já no tempo de Getúlio Vargas, principalmente porque acreditam que a corrupção é um monopólio da esquerda. Por outro lado, eles acreditam que os privilégios do mais rico e das altas carreiras do serviço público é algo merecido em seu empenho individual. Acreditam que o mérito vem acima da realidade social, que sufoca a possibilidade da maioria esmagadora da sociedade ascender socialmente. Bom, aí vem a violência e a covardia. É útil, né? Violência e covardia. A violência contra os mais fracos é violência contra os mais fracos e covardia frente aos mais fortes. Viram um vídeo recente que proliferou nas redes sociais do sujeito lá no Alphaville dizendo para o policial que lá no Alphaville ele era um bosta, que no Alphaville ele não tinha autoridade, que ele só tinha autoridade na favela, mas ali quem mandava era ele, que ele ganhava mísero salário de R$1.000 e o outro sujeito ganhava 300 mil. Isso se repete todos os dias. Todos os dias isso se repete. O fascismo está presente em boa parte das corporações policiais. No judiciário,
nos grandes meios de comunicação, o eixo principal é promover a violência institucional seletiva no processo de prisão, julgamento, execução penal, legitimação social de repressão contra os pobres, enquanto eles fazem vistas grossas frente aos crimes do rico, dos banqueiros, da elite política, da direita brasileira. Então, eles, ao encarceramento em massa de jovens de periferia e a ausência de investigação e punição frente aos crimes financeiros da burguesia brasileira. Eu tenho tempo para encerrar a gênese Eu queria falar para vocês, eu terminei o que é o fascismo, mas eu queria explicar como isso surgiu no Brasil. Eu fui estudar, pesquisar, e arrisco um palpite em termos de pesquisador, de quem viveu a história. Meus amigos e minhas amigas, anotem, quero que vocês participem, me provoquem em relação a isso. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, no Brasil, estava no auge a recomposição, a reestruturação do novo sindicalismo. Estava acontecendo a reestruturação e a reorganização da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e estava também a reconstrução da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Era um momento em que se marchava para a legalidade dos partidos comunistas, de quem estava na clandestinidade, e em 79 veio a Anistia Internacional, que trouxe de volta Miguel Arraes, Leonel Brizola, Franco Montoro, tanta gente que mudou o quadro das eleições de 82. Essas eleições de 82, que já sinalizavam uma vitória de segmentos progressistas mais à esquerda, causou a inquietação, que antes foi tratada pelas forças conservadoras. Como foi que se organizou, então, as forças conservadoras, Gilberto, nos anos 70? Eu arrisco dizer que os anos 70 e o começo dos 80, houve um fenômeno na Igreja Católica que foi espetacular para ajudar o Brasil a sair da ditadura, que foi a teologia da libertação, que operou grandes realizações que foram no campo da esquerda brasileira. E no campo, no sentido rural, e na área urbana, no sentido do movimento sindical. A teologia da libertação, aqui em Juazeiro da Bahia, conduzida por um protagonista nacional, Dom José Rodrigues, grande figura, incomensurável, que trouxe grande contribuição para o pensamento. Ela marchava e produzia quadros. Não havia um arraial, um povoado. Qualquer povoado no Brasil tinha duas coisas, uma igreja e um petista que participava das atividades da igreja. E através das comunidades eclesiais de base, essas sociedades foram se organizando, pastoral operária, pastoral da mulher, pastoral do negro, o Conselho Indigenista Missionário, né, da mulher marginalizada. Essas pastorais criaram um ativismo político que se traduziram numa espécie de resultado eleitoral e resultado político. Aí houve uma contraofensiva, que eu vou chamar de dois vetores. Os amigos que estudam o movimento sindical e outros que estão me acompanhando, me ajudem e me acompanhem. Quais são elas? Meu amigo Edísio. Uma contraofensiva em dois vetores. O primeiro, houve uma movimentação internacional em busca de desconstruir a teologia da libertação e atingir a igreja aqui no Brasil. Para e passo, concomitante a isso, um segundo vetor traz a construção e a expansão de uma conversão religiosa à direita. Essa conversão religiosa à direita vai trazer os cultos neopentecostais e fundamentalistas, que vão tomar todos os nossos cinemas. Então, onde tinha um cinema, agora virou uma igreja. E essa igreja, com uma linguagem diferente da teologia da libertação, traz a chamada teologia da prosperidade. Essa conversão religiosa conservadora, ela tem um caráter. Ela é patriarcal, ela é subserviente ao patronato, com a promessa da prosperidade. A sua intervenção na política, eles organizam a intervenção na política, e a intervenção na política desses fundamentalistas cristãos vai se traduzir no que hoje a gente chama bancada da Bíblia. Mas era só isso, Gilberto? Não, não. Porque essas
essa bancada da Bíblia, ela vai construir uma associação para que ela possa, então, se multiplicar, ganhar valor dos seus costumes. A bancada da Bíblia vai se juntar e se articular para impor sua agenda moral e de costumes e, para tanto, eles vão se associar à bancada do boi. Do boi, porque no campo vai ser o braço deles. É no campo que o latifúndio enfrentava a pastoral da terra. É no campo que o latifúndio enfrentava as ligas camponesas. Foi no campo que o latifúndio matou Margarida Maria Alves. Foi no campo que morreu Dorothy, a irmã Dorothy. Foi no campo que tombou Chico Mendes. Foi no campo que tombou muitos de Eldorado do Carajás. Lá atrás, as mortes no campo já eram tantas, múltiplas e não contadas. Então, os ruralistas se associam a essas igrejas e trazem os pastores e os líderes religiosos para dentro das aldeias e das comunidades rurais. Essas duas bancadas se articulam para impor uma agenda de moral e de costumes. E aí, meu amigo, vai acontecer o quê? Nesse período, essas igrejas vão ganhar dos governos conservadores concessão de canais de rádio, concessão de canais de televisão, e para além de exercerem a doutrinação religiosa, operam agora programas policiais. Lembra do programa Aqui e Agora? Balanço Geral, né? Aquele negócio. Olha, foca em mim, olha em mim, olha lá, olha na tela, né? Aquele programa sensacionalista. Esses programas sensacionalistas nascem nos canais de concessão dessas organizações religiosas. Mas, Gilberto, pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver com fascismo? Vou dizer agora. É lá que criaram a figura do bandido bom é bandido morto. É lá que pegaram o preto favelado, morto pela polícia, e o cara ficava, bota ele aí na tela aí, mostra a cara desse indivíduo aí. O que é que você acha que ele tem que merecer? Se fosse você fazia o quê? E o sujeito em casa, cristão, obediente a Deus, leitor da Bíblia, tomando uma sopinha, se fosse eu, matava. Um desses tem que morrer, não pode viver no mundo. Criaram-se um inimigo público, um inimigo de sociedade, que é o preto e pobre, através dos programas sensacionalistas. E esses programas sensacionalistas vão valorizar os esquadrões da morte. Gilberto do céu, quem são esses esquadrões da morte? Vou dizer soletrando, milícia. É aí que os milicianos ganham poder. É aí que eles entram como autoridade dentro da favela, autoridade dentro da comunidade, regulador das relações sociais dentro da comunidade, associado a essas organizações. Gilberto do céu, e esse miliciano, somado aos outros, vão fazer o quê? Vão se juntar à bancada da bala. Aí completou. BBB, bancada da Bíblia, do boi e da bala. Porque é a bancada da bala que vai servir jagunços para a bancada ruralista, que é do boi. É a bancada da bala que vai se associar ao programa sensacionalista para omitir os feitos da milícia. E aí, meu amigo, a bancada do boi, da bala e da Bíblia vai operar um grande retrocesso no Brasil. Essas igrejas que ganham concessões de canais vão eleger o inimigo público, o negro favelado, o pobre, e aí vai criar uma distinção. Qual a distinção? É que o sujeito que está lá na igreja, ele acredita que mesmo pobre, ele é diferente de mim. Sabe por que ele é diferente? Porque ele está salvo, e porque ele é hétero, e porque o pastor disse que ele é um homem de bem. Então, logo, as pessoas que estão associadas ao culto religioso são considerados homens de bem, pagadores de imposto, cumpridor do seu dever e que não tem nenhuma anomalia. São heterossexuais e por isso eles precisam ser diferentes e reprovar o contrário. Por isso precisam ser homofóbicos, por isso precisam ser machistas, por isso precisam ser associados ao movimento que é contra os negros, por isso precisam se juntar a eles. E são manipulados. São escravos que ajudam na tarefa da escravidão. Eu creio que tenha passado o meu tempo aí, já falei, 1 hora conforme prometido. Eu falo demais, passei 20 segundos. Tem alguma demanda aí, Clarinha? Uma pergunta urgente? Gente, então, olha, de todo o meu coração, de toda a minha alma, muito obrigado a vocês todos, muita paz,
Vamos conversar mais, façam críticas. Entre na minha página lá, entre no inbox lá do Facebook. Quem me conhece pelo WhatsApp, diga. Sugiram temas, porque eu vou estar futuramente no YouTube. Viu? Então vamos lá no YouTube procurar Gilberto Santana. Lá na minha bio, no Instagram tem. Ok? Um abraço a todos. Muita paz. Encerrar a reunião para todos, né?